Salve galerinha do sétimo ano, tudo bem? Tava com saudades do Prof. Lucas, né? Também tô com saudades de vocês. Estão se cuidando? Estão lavando a mão? Cuidando da família de vocês? Ficando em casa? Respeitando a quarentena? Não é brincadeira não, pessoal. Então se cuidem, prestem bastante atenção. Logo logo a gente vai estar tendo nossas aulas novamente. Enquanto isso não chega, eu tô aqui com vocês para a gente poder dar continuidade ao nosso estudo da apostila de história, tá bom? Também vai ter aula de filosofia, mas primeiramente vamos falar aqui de história um pouquinho. Vou gravar de filosofia depois. Bom, como vocês podem perceber, eu estou aparecendo no cantinho da tela para falar com vocês e estou mostrando a tela do meu computador, tá? Como vocês podem ver. E por que eu estou aqui no positivo 1? Ó, eu vou abrir o livro. Meu papagaio está gritando. Bem louco, né? Eu vou vir aqui em sétimo ano de História e eu vou abrir a nossa apostila do sétimo ano de História. Olha que bacana. Então eu quero que todos vocês peguem a apostila de vocês, caneta, prestem muita atenção no vídeo, vão fazendo tudo o que eu for solicitando e vão acompanhando a aula pela apostila de vocês, tá bom? Vamos colocar a tela cheia aqui. Vamos lembrar um pouquinho, galera? Nesse ano a gente estudou em sala, antes do coronavírus, o primeiro capítulo e o segundo capítulo. O primeiro capítulo, o mundo moderno e o renascimento cultural. Nós falamos sobre como que a cultura europeia mudou no final do feudalismo e início do absolutismo, tá? E no capítulo 2 nós falamos sobre os estados nacionais modernos, falamos sobre como que aquela Europa feudal se transformou na Europa dos reinos dos reis absolutistas. E foi nesse momento que surgiram os países europeus. Expliquei isso em sala para vocês, né? Nós até iniciamos o estudo das grandes navegações em sala, vamos continuar ele agora, eu vou retomar e vou terminar ele com vocês. E na próxima semana a gente vai falar sobre as reformas religiosas, reformas que aconteceram na Igreja Católica e que são muito importantes para o futuro dessas religiões, tá? Deixa eu ver que página que começa aqui o Grandes Navegações, página 29. 29, enter. Vamos lá, preparados? Grandes navegações, pessoal. Aqui na capa do capítulo nós temos um navegador de Gênova, o Marco Polo. Esse carinha aqui, ele foi um dos primeiros europeus que foi navegar, foi visitar, foi viajar para o Oriente, para a região do Oriente, onde fica a China, a Índia, o Japão. E lá ele entrou em contato com culturas que os europeus há muito tempo não haviam esquecido, desde quando acabou o Império Romano, lá na Idade Antiga ainda. Então, durante a Idade Média, praticamente não houve nenhum contato entre europeus e asiáticos, né? E o Marco Polo, quando ele voltou dessa viagem da Ásia, as coisas que ele contou, as histórias que ele descreveu, as coisas que ele escreveu, serviram de influência para muitos outros navegantes depois tentarem fazer a mesma aventura, tá? Aqui nós temos um Organize as Ideias, para relembrar um pouquinho do que a gente viu nos capítulos anteriores, tá? A gente já fez isso em sala, né? E o comércio com o Oriente, pessoal? Por que então que o Oriente e o Ocidente, a Europa, Ocidente e a Ásia, Oriente, por que elas sempre se interligaram e por que houve uma interrupção dessa ligação comercial que existia? Bom, na Idade Antiga, o Império Romano controlava todas as regiões e todas as estradas que levavam para o Oriente. Então o comércio ele era facilitado, porque tinha um governo só que controlava tudo, todos esses comércios. Tá? Porém, durante a Idade Média, como os feudos eram autossuficientes, as pessoas basicamente não precisavam muito mais dos produtos orientais, né, do comércio. O comércio praticamente desapareceu no feudalismo da Idade Média. E algumas poucas cidades europeias, como Gênova e Veneza, que conseguiam fazer comércio lá na famosa cidade de Constantinopla, aquela cidade que era a capital do Império Bizantino. A cidade de Constantinopla, essa cidade, no ano de 1453, ela acabou sendo conquistada pelos turcos otomanos, um povo de outra religião, um povo da religião islâmica, e eles conquistaram a cidade das mãos dos cristãos bizantinos e fizeram uma revolução, mudaram tudo lá. Inclusive, fecharam o comércio para os europeus. Os europeus que quisessem fazer comércio por lá na cidade de Constantinopla, que era o caminho principal entre Ásia e Europa, eles teriam que pagar uma quantidade imensa de prata e ouro. Então, não compensava, concordam comigo?
Já falaremos mais sobre esse comércio. Por que os produtos lá da Ásia eram importantes na Europa, como a pimenta, por exemplo? A pimenta, pessoal, esse texto aqui, acho que a gente chegou a ler em sala, a pimenta, ela, não se esqueçam, ela é na época, ela era usada para preservar os alimentos, para preservar a carne, por exemplo. Não havia geladeiras, né, freezers, refrigeradores para conservar os alimentos. Então, uma das melhores maneiras de você conservar os alimentos era enchendo eles de pimenta. A pimenta, por exemplo, era um produto que era encontrado lá na Ásia, na Índia, na China e que gerava muitos lucros para quem fazia esse comércio de pimenta. Mas como fazer pimenta? Como fazer comércio de pimenta se agora não tem mais caminho para ir para a Ásia, né? Se os turcos otomanos fecharam o caminho, tá? Esses locais chamados de boticas eram as antigas farmácias na época, né? Na época na Europa, olhem só, eram nesses locais que esses produtos do Oriente eram vendidos, tá? Vamos descendo aqui. Bom, como que então outros países da Europa, como Portugal, Espanha, por exemplo, como que eles iam chegar até esses produtos lá da Ásia, sendo que as únicas cidades que podiam ir comprar em Constantinopla, mesmo pagando muito caro, era Gênova e Veneza. Bom, eles tinham que encontrar um outro caminho para ir para a Ásia, não podia passar por Constantinopla. E agora? Eles não conheciam o mundo, não sabiam que o mundo era redondo. Eles achavam que a Terra era plana. Então, tipo, qual caminho a gente vai achar? Bom, eles decidiram se lançar aos mares e começar o que a gente chama de grandes navegações. Mas para que as grandes navegações acontecessem, você precisava de dinheiro para construir os navios, você precisava de pessoas para fazer a tripulação, os marujos, para viajar, você precisava de dinheiro para esse investimento, para você comprar produtos, você talvez até precisasse do apoio da igreja, e os grandes comerciantes, não se esqueçam, eram a burguesia. Então, por isso que, olhem o título, houve uma aliança entre Estado, burguesia e a igreja na Europa para que as grandes navegações pudessem acontecer, tá? Cada um desses grupos sociais tinha um interesse bem definido nas grandes navegações. Enquanto que a Igreja Católica, ela desejava expandir a fé católica e conquistar mais fiéis pelo mundo, por todos os locais por onde eles fossem navegar, o rei queria o quê? O rei desejava fortalecer a economia do reino, tornando o reino poderoso e rico. Queria também ainda expandir o próprio poder, conquistando novos territórios. Então os reis, né, com esse objetivo de conquistar mais terras, mais territórios, mais riquezas para o reino, também vão patrocinar as grandes navegações. E quem que vai realmente botar a mão na massa, entrar nos navios e fazer as grandes navegações? É a burguesia. Por que a burguesia tinha esse interesse? Ela desejava, olhem só, encontrar mercadorias que pudessem ser revendidas com altos lucros, como a pimenta, por exemplo. Então, muitos produtos vindos da Ásia eram revendidos na Europa por preços altíssimos, o que gerava muitos lucros para essa classe comerciante da burguesia, tá? Bom, pioneirismo português. Vamos avançar aqui, galera. Portugal foi o primeiro país a se lançar nas grandes navegações no mar, tá? Por quê? Primeiro, porque Portugal, a localização de Portugal no mapa, eu tenho um mapa aqui, deixa eu abrir ele aqui mesmo. A localização de Portugal no mapa, tá? Tá aqui o mapa, ó. Olhem aqui o mouse, gente. Olha onde está Portugal. Portugal ficava de cara para o Oceano Atlântico. Então, Portugal não ficava, por exemplo, lá no meio da Europa, onde não tinha acesso ao mar, por exemplo. Não, Portugal ficava de frente para o mar. Então, isso é o primeiro motivo que explica por que Portugal foi o primeiro país europeu a iniciar as grandes navegações em direção à Ásia, ao Oriente, aqui onde está o mapa, o mouse, tá? Outro motivo, gente, voltando lá, é que lá em Portugal, Portugal foi um dos primeiros países europeus a se formarem. Foi um dos primeiros locais da Europa onde foi criado um governo central, um governo de um rei absolutista que passou a governar todo o reino. Tá? Acabou o feudalismo. Portugal foi o primeiro local na Europa onde acabou o feudalismo e virou absolutismo. Tá? E aí vários reis foram se sucedendo ali em Portugal até que chegasse ao poder, ao trono de Portugal, um rei chamado Dom Henrique. Tá? O Dom Henrique ele investiu demais nas grandes navegações. Ele contratou muitas pessoas envolvidas com isso. Por exemplo, mercadores, cartógrafos que faziam mapas, cosmógrafos, navegadores, aventureiros. Ele reuniu toda essa galera. Olhem eles aqui, ó, fazendo uma reunião. Ele reuniu toda essa galera para eles tentarem encontrar um caminho para que contornasse a África e chegasse à Ásia. E por esse motivo eles encontraram um caminho marítimo
Vou voltar o mapa aqui. Olhem só o caminho que eles encontraram, contornando a África, navegando, olhem o mouse, navegando pela África e chegando até aqui na Índia. Percebam? Esse caminho eles deram o nome de Périplo Africano, que significa algo como contornando a África, tá? Em uma dessas, olhem o mapa, ó, em uma dessas viagens os portugueses chegaram aqui na praia no Brasil, ó, Porto Seguro, em 1500, Pedro Álvares Cabral. Opa, vamos voltar ali em cima, o que a gente deixou passar. Esse mapa aqui é legal, ó, esse mapa aqui é de 1552 e mostra qual era a ideia deles do mundo naquela época. Eles já sabiam que o mundo era realmente uma esfera. E já, a primeira viagem ao redor do mundo já tinha sido realizada. Até pouco tempo atrás, poucos anos atrás desse mapa, as pessoas ainda acreditavam que a Terra era plana. Bom, e olhem como esse mapa ele é diferente de como a gente vê o mundo hoje. Ó, a América como tá, esquisita, né? E também não tem a Oceania aqui, ó, a Austrália, por exemplo. E percebam, um tanto de monstros no mar. Eles acreditavam em muitos monstros. Esse era um dos motivos também que levou, que explica por que os europeus demoraram tanto tempo para começar a navegar os mares. Por que eles não fizeram isso na Idade Média, no feudalismo? Não, eles não fizeram. Fizeram só na Idade Moderna. Por causa do que, galera? Por causa do, olhem ali o mouse, do imaginário europeu, a imaginação deles, as coisas que eles acreditavam, as crenças deles, as lendas deles. Eles inclusive chamavam o Oceano Atlântico de Mar Tenebroso, porque eles acreditavam que ali existiam monstros, acreditavam também que a Terra era plana, que eles poderiam cair num precipício. Então todo esse medo do mar, a falta de conhecimento científico deles para entender o mar, como o mar funcionava, entender o próprio planeta, toda essa falta de conhecimento deles fez com que eles tivessem muito medo. E, percebam, deve ter sido difícil nas primeiras navegações esses caras enfrentarem todo esse medo, né? Então, esses primeiros navegadores, né, sem medo, com muita coragem, iniciaram as grandes navegações e que vão mudar a história do mundo, tá, galera? Continuando aqui, vão acompanhando aí pelo livro de vocês. Deixa eu ver quanto tempo que a aula já tem. Não podemos se estender demais. Opa, não é aqui, é aqui. Já temos 12 minutinhos. Já temos 12 minutinhos. Vamos continuar aqui então, tá? Então, ó, interpretando documentos. Sabemos que o plano dos portugueses para chegar às Índias consistia em contornar a África navegando pelos oceanos Atlântico e Oceano Índico. Observe o mapa a seguir, que mostra o périplo africano. Então é bem isso, gente. Ó. Portugal está aqui na Europa, aqui no mousezinho. Primeiras expedições. Ó, as primeiras expedições foram indo aos poucos aqui, ó, contornando a África. Ó. Cabo Bojador, por exemplo, eles chegaram em 1435, em Guiné eles chegaram em 1446, no Congo eles chegaram em 1482, aqui na África do Sul, no Cabo da Boa Esperança, eles chegaram em 1488. Então percebam que demorou quase um século para que eles realmente descobrissem que dava para contornar a África. Tá? Aí nós temos as viagens do Bartolomeu Dias. Olhem como Bartolomeu Dias chegou até o sul da África e voltou. Depois o Vasco da Gama. O Vasco da Gama foi o primeiro cara que realmente contornou a África e chegou na Índia. E nós temos também o Pedro Álvares Cabral. Ó. Olhem como o Pedro Álvares Cabral ele saiu um pouquinho da sua rota em 1500. Um detalhe, a América já tinha sido descoberta nesse momento. Então ele esperava encontrar as terras. Ele só não sabia que um dia isso seria o Brasil, mas ele acabou chegando numa praia chamada Porto Seguro, em 1500, que hoje faz parte da Bahia. Tá? Então analisem o mapa bonitinho, sempre é importante analisar os mapas para a gente aprender mais sobre geografia e eles são muito importantes para a história. Podem pausar o vídeo, me ajudem a responder aqui. Ó. Qual foi o primeiro local que os portugueses chegaram? O primeiro local foi em Ceuta, em 1415. Está aqui no mapa. Ó. Ceuta, 1415. No norte da África, Ceuta. E 2. Por quais outros locais os portugueses passaram durante o périplo? Então vocês vão anotar todos os locais por onde eles passaram. Todas essas informações estão lá no mapa. Beleza? Bom, gente, não é só com a Ásia, com Índia, China e Japão que Portugal vai começar a ganhar dinheiro não, tá? No comércio. Eles também vão começar a construir feitorias, que eram espécie de uma fortaleza para fazer comércio. Eles construíam isso em locais do litoral africano,
Olhem ali o litoral africano no mapa, e eles compravam muitas coisas também da África, como ouro, pedras preciosas, marfim, que é o chifre do elefante, tá? Era um produto valioso na época. Então, e eles também, isso aqui é um pouco mais triste, né? Mas eles também compravam ali no litoral da África isso daqui, ó. Africanos para serem vendidos como escravizados. É nesse momento que se inicia a escravidão africana no mundo, na nossa história, tá? A escravidão ela sempre existiu desde as primeiras civilizações lá no Egito e na Mesopotâmia, mas a escravidão dos africanos sendo levados para a América, sendo levados para o Brasil, Estados Unidos, para todos os locais do mundo como escravos, esse tipo de escravidão começou a acontecer aqui nas grandes navegações, tá? Bom, muito bem. O Cabo da Boa Esperança, que fica no sul da África, primeiramente ele tinha sido chamado de Cabo das Tormentas pelo Bartolomeu Dias, o navegador Bartolomeu Dias, porque era uma região com muitas ondas, tempestades, e ele não chegou a ir para a Ásia, ele voltou para Portugal. Só que o rei, quando soube que era possível sim contornar por baixo da África, porque até então eles não sabiam, só descobriram em 1488 que era realmente possível contornar a África e subir de novo para cima, para o norte do planeta. Aí o rei de Portugal decidiu mudar o nome de Cabo das Tormentas para Cabo da Boa Esperança, porque foi uma esperança eles saberem que era possível chegar à Ásia pelo périplo africano. Tá? Outros navegadores vieram depois, o Vasco da Gama está lá no mapa, em 1498 foi o primeiro a chegar lá na Índia, daí o Pedro Álvares Cabral, em 1500, a gente acredita a ele o descobrimento do Brasil, não é verdade, pessoal? Bom, para fechar aqui, deixa eu ver, vamos ler aqui esse texto rapidinho, tá? Todos comigo. Os hábitos de higiene, esse texto, antes de eu ler, esse texto era do historiador Fábio Ramos. O nome do livro de história dele é Por Mares Nunca Dantes Navegados, a Aventura dos Descobrimentos. Leiam o documento comigo, um trecho do livro dele. Os hábitos de higiene eram precários. Nos navios, né? Como que era viajar nesses navios? Proliferavam pelos corpos os insetos parasitas, pulgas, percevejos e piolhos. O mau cheiro se acumulava, tornando-se em pouco tempo insuportável, aos que muitos vinham a adoecer do estômago com fortes enjoos. A fome era uma constante. Os armazéns de Lisboa nunca abasteciam as naus e caravelas com a quantidade ideal de víveres, sendo praxe, por exemplo, fornecer alimentos para apenas 4 meses, em uma viagem que se sabia durar pelo menos 7 meses. Controlado por oficiais, como era o caso da Rota da Índia. Assim formava-se a bordo o mercado negro, controlado por oficiais mais graduados. Excetuando-se o biscoito, o vinho e a água de regra, todos os mantimentos, inclusive aqueles destinados ao socorro dos doentes, eram vendidos a quem pagasse mais. Havia um comércio negro dentro do barco, dentro do navio, forçando os mais pobres a recorrer à caça de ratos e baratas que infestavam as embarcações, quando não ao canibalismo nos companheiros mortos para se alimentar. Louco, né? E aqui, um pouquinho mais, um quadro, ilustração, relato de viagens à Índia. Aqui nós estamos vendo um naufrágio acontecendo, alguns navios naufragando, olhem só. Era comum, né, galera? Os navios à vela não eram, como vocês estão vendo aí, eles não eram muito seguros, né? Uma forte onda, por exemplo, podia levar tudo a perder. Então era muito comum que naufrágios acontecessem. Até hoje ainda existem muitos navios que naufragaram, cheios de riquezas, e muitos mergulhadores até hoje ainda descobrem navios aí naufragados no fundo do mar, tá, gente? Claro, não podemos esquecer também que havia também a pirataria, né? É nesse momento que surgem os piratas do Caribe, por exemplo. E não só no Caribe, na região do Caribe, mas no litoral, na África, na Ásia. Então a pirataria, né? Alguns grupos de ladrões atacavam muitas embarcações e roubavam as mercadorias. Nesse momento que começa a pirataria, como a gente conhece, né? A gente conhece, viu nos filmes, né? A pirataria nos mares, tá? Bom, deixa eu ver aqui, viagens espanholas, os novos mundos e a divisão das terras, viagens marítimas da França, da Inglaterra e dos Países Baixos. Eu vou falar disso no próximo videozinho, tá? Esse aqui é a parte 1, depois eu vou fazer a parte 2, já já eu vou gravar agora, vou postar lá para vocês. O que vocês vão fazer, galera? Prestem atenção. Lá no Positivo On, eu vou postar esses vídeos aqui, ó, em atividades, então fiquem sempre atentos aqui no menu atividades, olhem o mouse, menu atividades, tá? E aqui no menu avaliações, vocês vão vir aqui no menu avaliações e vão fazer aqui, ó,
grandes navegações. São 9 questões que eu preparei para vocês. Vocês vão fazer essas questões. Eu vou mudar a data aqui dessas questões, vou dar uma semana a mais para vocês fazerem. Vou deixar até o dia 19. Confirmar. Ok. Sétimo B, até dia 19. Confirmar. Ok. Então vocês têm até o dia 19 para fazer. Isso aqui vale nota, galera. Vejam o vídeo, estudem, façam os exercícios. Beleza? Na outra semana eu vou mandar para vocês o vídeo sobre reformas religiosas, que vai até o dia 26 de abril para vocês fazerem. Então fiquem atentos, não se esqueçam. Beleza? Estudem, leiam um livro, façam os exercícios, lavem as mãos e até a próxima.